Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. Com o apoio de RN Transportes, o Sintonia está começando. As campanhas do INCA, que é um Instituto Nacional do Câncer, são de utilidade pública e têm o objetivo de mobilizar a população nas áreas de prevenção e controle e tratamento do câncer. E hoje nós vamos falar especificamente do câncer coloretal, um tipo de câncer silencioso e um dos que mais mata no Brasil. Mas, se diagnosticado no início, a chance de cura do câncer coloretal é de 90%. E para falar deste assunto, está conosco aqui no programa Sintonia o médico coloproctologista, especializado também em tratamento cirúrgico de tumores de cólon e reto, Dr. Roberto Robaldo. Boa noite, Dr. Roberto. Boa noite, é um prazer estar aqui e conversar sobre um tema tão importante, pouco falado no nosso dia a dia. Prazer é meu recebê-lo mais uma vez, porque já tivemos a oportunidade de participar justamente com esse assunto, como o senhor disse agora, bastante relevante, né? Muito relevante. Doutor Roberto, campanhas que associam cores, meses e combate a doenças, elas se disseminam ao longo do tempo. Agora, como surgiu o Março Azul Marinho e qual o seu objetivo? O Março Azul Marinho é uma campanha internacional de informação de prevenção do câncer coloretal. O câncer coloretal é uma doença muito mais frequente no nosso dia a dia, muito mais do que se imagina. Muitas famílias sofrem e não têm onde buscar informação. Por isso o Brasil agora entrou nessa campanha internacional para termos essa conscientização da população sobre o que existe e como proceder perante algum sintoma, alguma suspeita. Bom, então, doutor, para que as pessoas realmente conheçam, porque é importante conhecer, né? E ficar sabendo o que é. O que é o câncer coloretal? O câncer coloretal é uma doença maligna que acomete o intestino grosso. Nós temos nosso intestino delgado, que é o intestino fino, e depois temos o intestino grosso, que é composto pelo cólon, tem 3 partes do cólon, e o reto, que é a porção final. Quase todos os tumores dos intestinos acontecem nessa região, que é o cólon e o reto. Daí o nome câncer coloretal. É um tumor maligno que acomete pessoas que têm alguns fatores de risco, que nós conversaremos ao longo da entrevista, que predispõem a esse acontecimento. É uma doença muito silenciosa e com uma evolução muito lenta. Isso tem essa característica, nos ajuda porque dá tempo de tratar os pacientes de forma adequada, mas atrapalha muito porque até o paciente começar a ter sintomas, às vezes a doença já está avançada. Tá, agora, doutor, então é importante então que se fale quais são quais são os sintomas deste tipo de câncer. Excelente. Um pouquinho antes de falar sobre os sintomas, só para nós entendermos a importância da prevenção e de saber que esse tumor existe. Hoje em dia, nós temos dados do INCA. No Brasil, o segundo tumor mais frequente em homens é o câncer coloretal. Primeiro é o de próstata, que todo mundo já conhece. O segundo é o câncer coloretal. Em mulheres, o primeiro tumor mais frequente é de mama, muito conhecido. E o segundo, adivinhe, câncer coloretal. Então é uma doença muito frequente no nosso dia a dia e, infelizmente, mais de 85% dos pacientes descobrem a doença quando já está numa fase avançada, que é o momento onde surge a maior parte dos sintomas. Daí a importância da prevenção para nós conseguirmos atingir essas pessoas antes e evitar que elas desenvolvam a doença ou até mesmo tenham um diagnóstico em estágios menos avançados. Porque essa taxa de 85% dos diagnósticos em fases tardias nos restringe muito a chance de cura desse paciente, que fica em torno de 10%.
E veja a contradição disso se fizermos um diagnóstico precoce. Quando temos esse diagnóstico precoce nos estágios iniciais, nós temos uma chance de cura de aproximadamente 90%. Ou seja, a cada 10 pessoas diagnosticadas que têm um tumor de cólon e de reto, se o diagnóstico for precoce, 9 delas terão cura, ou seja, a doença será eliminada do organismo. E aí que entra essa parte dos sintomas, que são sintomas muito discretos e a maior parte deles só se torna um problema na vida da pessoa já nos estágios tardios. Dentre esses sintomas, eles são muito facilmente negligenciados ou confundidos com outras coisas. Nós temos sintomas, o que mais assusta os pacientes geralmente é um sangramento misturado nas fezes. Esse sangramento pode vir na forma de melena, que é aquele sangue já coagulado, digerido, onde as fezes ficam pretas escuras como piche. Ou pode vir na forma de sangue vivo mesmo. Também pode acontecer muco nas fezes, que é como se fosse um catarro, uma gosma, que geralmente assusta bastante os pacientes. Esses são os sintomas que mais levam o paciente para o consultório. Porém, tem outros sintomas como alteração do hábito intestinal, que muitas vezes é negligenciado, ou seja, a pessoa tinha um ritmo de uma forma a vida inteira, o ritmo intestinal de uma forma, daqui a pouco ela funcionava normalmente. Tinha horário, pouco tudo intervalo direitinho. de 2, 3 dias, mas tinha um padrão. Chega um momento da vida que começa a ficar diferente, ou ela fica mais constipada, ou começa a intercalar constipação com diarreia, começa a ter um certo desconforto abdominal. Não é uma dor tão grave que assuste ela a ponto de procurar um atendimento com urgência, mas começa a ter um desconforto difuso, uma prostração, uma perda da sua dinâmica do dia a dia, fica mais indisposto. E aí sim, nos casos mais avançados, nós temos a parte de anemia severa, emagrecimento. Um outro sintoma que acontece mais nos tumores de reto é uma mudança no formato das fezes, já que a parte final do intestino acaba mudando a forma do cocô. Então eu brinco que aquele paciente que tinha um cocô bonito, volumoso, e daqui a pouco as fezes ficaram na forma de fita, com muco afiladas. e com sangue. Afiladas. São todos sinais de alarme do trato gastrointestinal. Se acontecer qualquer dessas coisas, uma mudança no padrão do ritmo, do funcionamento intestinal, tem que procurar atendimento. O senhor há pouco falou no intestino constipado, ou seja, intestino preso, para as pessoas entenderem melhor. Prisão de ventre, intestino preso, são sinônimos para constipação. Intestino preso ou então diarreia. Exatamente. São sinais... Ou intercalando esses dois padrões. Tem momentos que fica vários dias sem evacuar e daqui a pouco tem diarreia por 2, 3 dias. Agora, doutor, hemorroida, ela pode também levar a alguma coisa? Pode ser sinal também de alguma coisa? Pode, mas é uma outra doença benigna. Hemorroidas não tem problema nenhum. Pode ser confundido também? Muito confundido. O senhor sabe que culturalmente tudo que acontece que envolve o ânus, ou seja, a passagem das fezes ali, é taxado como hemorroidas. Hemorroidas também sangram, também dão desconforto, só que muitos pacientes acabam taxando, fazendo esse diagnóstico em casa ou conversando com o vizinho e nunca procuram um atendimento médico. Então acabam tendo um diagnóstico inadequado e quando chegam lá, são esses pacientes que estão em estágio tardio. Agora, doutor, qualquer pessoa ela está sujeita ao câncer coloretal? E em que faixa etária a pessoa deve começar a se preocupar ou ficar atenta a possíveis sintomas? Infelizmente, qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, está predisposta, tem a chance de desenvolver câncer coloretal. Claro que, historicamente, é uma doença que acomete pessoas com um pouco mais de idade, a partir dos 50, 60 anos. Porém, nos últimos anos, as curvas já estão mudando. Pacientes mais jovens já estão apresentando um número maior do que acontecia de casos de câncer coloretal. Tem alguns fatores envolvidos nisso, mas claro que o principal fator de risco ainda é um fator genético, é a herança familiar. Só que o fator genético não atua unicamente, ele geralmente está num contexto ambiental que nós chamamos, que são os hábitos das pessoas. Então o principal fator de risco ainda é uma herança genética. Então, pessoas que têm histórico familiar de câncer coloretal, tumores de intestino ou até mesmo câncer de mama, que tem
uma rota genética do DNA que no início é muito parecida, ou seja, histórico familiar de câncer de mama também aumenta um pouco a chance de ter câncer coloretal. Essas pessoas têm que estar muito atentas e manter um acompanhamento frequente. Porém, para aquelas pessoas que não têm histórico familiar, não têm nenhum sintoma, o intestino funciona super bem, a partir dos 45 anos de idade, todos nós, homens, mulheres, devemos procurar o atendimento médico para começar os exames de prevenção. Isso, 45 anos em diante, é para quem não tem sintomas, independente da idade. Se por acaso evidenciou no seu dia a dia algum daqueles sintomas que nós conversamos, tem que procurar atendimento médico antes e deve fazer uma investigação completa, mesmo em idades mais precoces. Agora, doutor, eu acho importante o que eu vou falar agora, realmente eu acho muito importante. Eu passei por o senhor sabe, eu passei por um câncer de colo retal há 5 anos e sou ostomizado. Até eu gostaria que o senhor explicasse, falasse um pouco sobre a ostomia. Eu sou ostomizado. Em decorrência desse câncer coloretal. Eu tenho filhos na faixa de 30, 40 anos. É a idade que eles precisam fazer a colonoscopia? Quando tem casos na família, nós indicamos a partir dos 45 anos ou 10 anos antes do caso índice, que é o caso desse familiar. Digamos que na minha família eu tenho um irmão que teve o diagnóstico aos 45, 46 anos de idade. Todos os parentes de primeiro grau que tenham 10 anos menos já devem começar a investigação, ou seja, ali pelos 35, 36 anos. Quem teve o diagnóstico depois, já numa idade um pouquinho maior, ali pelos 60, 65 anos, segue na indicação do rastreamento a partir de 45 anos de idade. O intervalo entre esses exames de investigação, que nós já falaremos qual é o principal, depende muito do primeiro exame. Se tiver alguns pólipos, pólipos são os precursores da neoplasia coloretal, dos tumores de intestino. E aí que está todo o segredo e todo o nosso empenho da prevenção. Os pólipos são completamente assintomáticos, então o paciente não sente nada, não tem nenhum desconforto e pode estar crescendo. Pólipo é como se fosse uma bolinha, um excesso de crescimento da mucosa do intestino que vai acontecendo lá dentro, quietinho. Para entender a importância deles, 92,7% dos tumores tiveram origem em pólipos que ficaram lá quietinhos por décadas. Esses pólipos vão crescendo, em torno de 10 anos é mais ou menos o tempo de evolução de um pólipo para neoplasia inicial ali. Então, quando nós indicamos para o paciente fazer um exame de prevenção, não é como algumas pessoas pensam, não, o doutor quer que eu faça esse exame porque ele quer descobrir um câncer em mim. O doutor é cirurgião, ele quer me operar, ele quer fazer isso porque ele quer me operar. Eu adoro operar, mas a coisa que eu mais gosto é que os pacientes estejam super saudáveis e não precisem ser operados. Então, quando nós indicamos a prevenção e todo esse mês nós batemos nessa tecla para trazer a informação, é para o paciente fazer o seu exame de prevenção, chegar naquele momento e pegarmos o pólipo antes dele se transformar em câncer, porque no mesmo exame já se retira o pólipo e elimina a chance que no futuro ele venha trazer problemas. Por isso que, voltando aos fatores de risco, eu brinco, claro que não é a literatura científica, mas no meu ponto de vista, o principal fator de risco mesmo é a falta de informação, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora têm mais de 45 anos, têm mais de 50, 60 anos e nunca souberam que precisariam fazer uma prevenção do câncer coloretal através de exames. Assim como para câncer de mama existe a mamografia, para câncer de próstata existe o toque retal e o exame de PSA, para câncer de intestino existe um exame de prevenção, que daqui a pouquinho nós falaremos sobre ele. E tão pouco falado. Muito pouco, infelizmente. Muito pouco falado, né? Infelizmente. Né? Agora, doutora, no caso de câncer de coloretal, o principal fator envolvido pode estar na alimentação da pessoa? Pode, a alimentação é muito importante. Claro que vai ter uma associação junto com essa predisposição genética. E aí a cultura do Rio Grande do Sul nos atrapalha muito.
porque a nossa cultura é um pouco diferente da cultura de outras regiões do Brasil, principalmente na parte gastronômica. Ela é muito mais próxima do Uruguai e da Argentina. E não é à toa que toda essa região é a maior incidência de câncer coloretal do sul da América do Sul. Então, se nós formos ver, nossa cultura alimentar tem pouca fibra, que não faz... O ideal para o intestino é que nós deveríamos comer bastante fibra. Então, nós temos uma alimentação com poucas fibras, rica em carne gordurosa, um excesso de carne. Eu sei que todo mundo pensa, poxa, mas eu como um pouquinho de carne no almoço e na janta. Mas se nós formos ver, o nosso pouquinho já é muito mais do que nós precisaríamos. Nós normalmente temos um excesso de carne. Muitas vezes a carne preparada de uma forma que torna ela mais prejudicial, que é o nosso churrasco. Por favor, pessoal, não estou dizendo que não é para comer churrasco, mas não precisa comer todos os finais de semana, 2, 3 vezes por semana. Que a fumaça agrega um potencial carcinogênico, que é de trazer tumores para o organismo. Além disso, nós temos uma taxa muito alta na nossa região de alcoolismo, tabagismo e sedentarismo. Quando se junta todos esses fatores de risco e aquele paciente, aquela pessoa já tem uma predisposição genética, é uma tempestade perfeita para o câncer crescer. Então é um momento, é um ambiente muito favorável para aquela alteração genética que, se a pessoa tivesse uma vida saudável, ficaria quietinha e nunca traria problema, ela ganha potencial e aí acaba evoluindo para uma neoplasia de cólon e de reto. Agora, doutor Roberto, qualquer doença ela produz sintomas semelhantes ao de colo retal? Existem outros quadros abdominais, que são quadros funcionais, síndrome do intestino irritável, intolerâncias alimentares, que também podem dar quadros parecidos. Mas quando o paciente tem qualquer desses sintomas, é obrigação do médico que está tratando ele investigar as coisas mais graves para ir excluindo diagnósticos. Daí a importância de se fazer o principal exame de prevenção, que é a colonoscopia, que é um exame muito temido pelos pacientes, porque culturalmente se criou muitos mitos foram criados envolvendo ele. É um exame que eu tenho que admitir, eu sei que os pacientes chegam lá no consultório, a primeira coisa que eles falam é, doutor, eu não quero fazer colonoscopia. Se o senhor pedir esse exame, eu vou embora. Porque realmente, alguns anos atrás, era um exame sofrido para os pacientes. O preparo levava 3, 4 dias, com pouquíssima alimentação. Hoje em dia está muito mudado, é um exame super tranquilo, é feito com sedação, então não é uma anestesia geral, mas o paciente dorme durante todo o exame, e o preparo intestinal, que é uma limpeza para se poder enxergar o intestino por dentro, porque a colonoscopia, pessoal, é um exame que é feito com uma mangueirinha que tem uma microcâmera na ponta. Ela entra pelo intestino e enxerga todo ele por dentro. Se tiver, nesse mesmo momento da colonoscopia, a identificação de pólipos, já se retira com uma pinça especial e elimina esse pólipo daquele paciente. Então, elimina a chance que isso venha incomodar no futuro. E para enxergarmos dentro do intestino com esse aparelho, ele tem que estar bem limpo. Daí que vem o medo das pessoas da colonoscopia, que é o preparo intestinal. O preparo intestinal, hoje em dia, é super tranquilo. Nós começamos na véspera do exame. É um preparo onde o paciente vai poder se alimentar. Claro, tem alguns alimentos que são restritos, mas ele vai poder comer uma gama grande de alimentos e na quantidade que ele quiser dentro daquela lista de ingredientes. E vai utilizar uns laxantes comprimidos na véspera. Aí sim, no dia do exame, ele usa algumas horas antes um laxante líquido, que é um pouquinho mais potente, que é o manitol, geralmente. E aí vai fazer algumas horas de jejum, que são 6 horas no máximo de jejum. Faz o exame, não precisa internar no hospital, faz o exame, dura 30, 40 minutos, 10, 15 minutos depois, ele já vai para casa caminhando, conversando normalmente. Então é um exame que realmente salva vidas, é fácil de fazer, mas infelizmente não é acessível para todos. Por isso a importância das pessoas entenderem e perderem o medo desse exame. É um exame fundamental para essa prevenção do câncer coloretal. E esse é o exame que é indicado a partir dos 45 anos, para quem não tem histórico familiar, ou 10 anos antes do caso índice da família. Doutor, pessoas com histórico de câncer coloretal na família devem fazer o quê? Primeira coisa, procurar um médico.
Pode ser o seu clínico geral, pode ser um gastroenterologista, um coloproctologista, mas é importante ter um acompanhamento médico. Pode ser até mesmo a equipe de oncologia que cuidava daquele familiar. Isso é super importante, porque dependendo do tipo de câncer, existem programas de rastreio, de acompanhamento desses familiares, com exames em intervalos periódicos para evitar que essa pessoa sofra como seu familiar sofreu, ou caso, porventura, venha a ter um diagnóstico de câncer, que seja identificado em estágios iniciais, onde o tratamento é mais simples, né, e tem uma taxa de cura, uma resolutividade muito maior. Isso serve para o câncer coloretal e para qualquer tipo de câncer. É possível prevenir o câncer coloretal? Com certeza, é muito fácil. Na verdade, deixa eu corrigir, é muito simples, mas não é fácil porque nós temos que mudar hábitos de vida. E isso às vezes é muito difícil. Mas é muito simples. Basta ter uma alimentação saudável. E não precisa gastar dinheiro com suplementos, nem nada assim. Basta nós voltarmos à cultura de alguns anos atrás e termos uma alimentação onde nós descascamos mais e desembalamos menos. Os alimentos ultraprocessados, industrializados, são completamente prejudiciais para o nosso organismo, principalmente para o intestino. Então nós deveríamos voltar a comer frutas todos os dias. E pessoal, não é nada mirabolante, basta comer 2 frutas por dia, qualquer tipo de fruta, pode ser da promoção, da época. No almoço e na janta, metade do prato de salada, com vegetais, legumes, folhas verdes. Eu brinco com os pacientes que eu não estou pedindo para gostar de salada. Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas tranca a respiração, mastiga um pouquinho ali e faz isso pelo seu organismo. Acrescentar grãos, cereais, sementes na alimentação. Isso não precisa gastar com macadâmia importada, que é uma coisa muito cara. Pode comer o nosso tradicional amendoim. Faz torradinho no forno, claro. Não é aquele gorduroso, cheio de sal, mas aquele amendoim saudável, um punhadinho de amendoim por dia, tomar muito líquido, né, dependendo da estrutura corporal, mas uma média por volta de 2 litros por dia. Claro que depende de algumas condições de saúde, mas manter o corpo bem hidratado, fazer atividade física é outra coisa muito importante. Comer, por exemplo, 2 bananas. Ótimo. De manhã, em jejum, antes do café. Isso é mito ou é... É um pouco de mito, mas não deixa de ser saudável. É saudável. Assim como tem toda aquela campanha de tomar água com limão em jejum. Água com limão em jejum não tem estudos mostrando que funcione mais por ser em jejum, por ser a primeira parte do dia. Mas é super saudável. Então, é uma rotina boa. Mas só as 2 bananas no dia não adianta. Não adianta essa pessoa comer 2 bananas de manhã em jejum, com esse protocolo para lhe trazer saúde. E no almoço, comer um X calabresa no almoço, no final do dia tomar uma cerveja, comer uma churrascada 3, 4 vezes por semana. Então é um somatório de hábitos saudáveis. E claro, sempre manter um acompanhamento médico é super importante. Agora, doutor, com que frequência devem ser feitos os exames? Em especial da prevenção de câncer coloretal. Existem alguns exames que ainda são utilizados, principalmente no Sistema Único de Saúde, que é um raio-x enemopaco, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esses exames têm alguns protocolos diferenciados dependendo da faixa etária. Mas o melhor exame é a colonoscopia, porque ela, além de fazer a prevenção, ela já trata caso tenha alguma lesão inicial. A colonoscopia vai depender muito dos achados do primeiro exame. Os pacientes que não têm histórico na família e no primeiro exame, ali por volta dos 45 anos, não tem nenhum pólipo, vão fazer o próximo exame de 7 a 10 anos depois. Então vejam, é muito mais fácil do que fazer todos os anos mamografia, todos os anos toque retal. Claro que pessoas que têm histórico familiar, mesmo sem ter pólipos, farão no intervalo de no máximo 5 anos, porque eles têm uma tendência genética maior de produzir essas lesões pré-malignas. Pessoas que foram encontrados pólipos nas primeiras colonoscopias vai depender do número de pólipos, o tamanho de cada pólipo e a histologia, que é o resultado da biópsia daquele pólipo. Aí começa a ser mais individualizado. Doutor, estamos no final da nossa conversa. Eu acho que precisaríamos realmente de mais meia hora
Eu peço desculpas, que por ser professor universitário eu tenho o hábito de começar a falar e não paro mais. Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Doutor, encerrando então o nosso assunto tão importante sobre o câncer de colo retal, eu pediria ao senhor então que deixasse o que o senhor diria para as pessoas neste momento sobre a importância da prevenção do câncer colo retal. A coisa mais importante é saber que existe. É o segundo tipo de câncer mais frequente em homens, em mulheres. É o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil. E eu garanto que se vocês conversarem com familiares, vizinhos, conhecerão alguém que tem um familiar que passou por essa doença. E não é falado no dia a dia. Então a coisa mais importante da prevenção é a informação. E claro, procurar o seu médico, ter hábitos saudáveis e seguir uma rotina de exames. Outra coisa, eu sei que temos pouco tempo, mas só para falar sobre o tratamento. É super importante que as pessoas não tenham medo de descobrir a doença. Câncer de cólon e reto sempre tem tratamento, sempre. Em alguns casos, infelizmente, nós não conseguimos a cura, que é deixar a pessoa sem a doença no organismo por mais de 5 anos. Mas sempre tem tratamento, ou seja, não é para jogar toalha, mesmo num diagnóstico difícil, deve procurar atendimento, deve procurar ajuda, porque pode ganhar tempo de vida e qualidade de vida. Então nós não podemos perder essa batalha de véspera. Temos que fazer a prevenção, temos que dar suporte para quem precisa e disseminar essa informação. Isso é a coisa mais importante. Doutor, muito obrigado. Fiquei muito honrado com a sua presença, né? E espero a gente volte a conversar outras vezes sobre o câncer de colo retal. Obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição. É só me procurar no Instagram, Facebook. No Instagram é @drhemorroidas, de Doutor Hemorroidas, que já é uma brincadeira para o pessoal gravar o nome. No Facebook é só procurar pelo meu nome, que é Roberto Robaldo. Estou aberto para conversar sobre todas as doenças e agradeço muito a honra de fazer parte da sua história e de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Sintonia fica por aqui. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 21 horas, e com certeza nós teremos mais um bom encontro.